Oi, boa noite, tudo bem? Nossa live hoje é com o Dr. Marcel Rodrigues. Ele é magistrado, juiz trabalhista, atua no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Dr. Marcel, boa noite, tudo bem? Opa, grande Thiago, tudo bem? É, tudo ótimo. Marcel, o pessoal estava esperando aqui um juiz velho, cabeça branca, Pô, entendeu? E aí decepcionei aí, aparece, né? aparece um juiz novinho desse daí. É, decepcionei, mas a cara de novo me acompanha aí na vida e tem hora que é pro bom, tem hora que não ajuda muito não, você sabe como é que é, né? Ah, mas não tem problema. Aqui, cara, Dr. Marcel é um grande amigo também, gente. O que você está falando aí é para a maioria dos alunos, são nossos alunos do terceiro e do primeiro período da Faculdade de Nova Serrana, do curso de Direito. Tá todo mundo em quarentena, todo mundo sofrendo, agoniado com essa circunstância aí que a gente está passando. Aí a gente criou esse projeto Fãs Convida para convidar pessoas de alto gabarito, como Vossa Excelência, Ah, para ensinar um pouquinho para a gente aqui, principalmente alguns temas que para mim eu tenho uma certa dificuldade, como o direito do trabalho. Na semana passada, a gente ouviu um defensor público, nosso amigo em comum, o Fábio Sampaio, policial federal, o Rodrigo Storino, promotor de justiça, e direto de Portugal, Ricardo Vilelas. Eu vi que você acompanhou aqui várias lives, sim. e eu fiz questão de chamar você aqui para bater um papo com nossos alunos e esclarecer um tema tão controverso, tão que está em voga, que agonia todos nós. Nova Serrana é uma cidade que possui um polo calçadista muito forte no Sim, Brasil. Lá é uma cidade que vem crescendo de forma exponencial. Infelizmente, em face dessa pandemia aí que nos assola, muita gente perdeu emprego, não só em Nova Serrana, mas muita gente me pergunta, Tiago, como é que vai ficar essa situação? Reduzir o meu salário, reduzir o salário, reduzir minha jornada de trabalho. Então, eu creio que é um tema. O direito do trabalho tá aí em voga, é um tema interessante, é um tema que todos nós temos dúvidas, e espero que esses, no mínimo, dois blocos aqui, um de 45 mais um de 45, você possa nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória, um magistrado novo, mas que a competência é enorme aí. Eu é, acredito que você vai poder é, empolgar os nossos alunos aí com um pouquinho da sua história e com um pouquinho um pouquinho não, com um pocão do seu saber jurídico cara, no direito do trabalho, tá bom? Eu queria muito que você tivesse é, lá em Nova Serrana dando essa palestra pra gente aí no auditório, mas agora que você está aqui em Pedro Leopoldo, está aqui em Minas Gerais, breve, quem sabe você não vai lá nos prestigiar. cara, vai ser um prazer, assim como é um prazer estar participando, né? Realmente eu acompanhei esses dias aí algumas lives que vocês já fizeram. Uma delas foi com meu amigo Fábio Sampaio, que está aí presente, está acompanhando, nos prestigiando aí. Mas é isso, cara. O direito do trabalho, ele tem passado, né, por um momento, estava passando por um momento de frontal desprestígio, eu diria assim, em relação à parte de proteção do trabalhador, que é o fundamento do direito do trabalho. E agora, nesse momento de crise que está realmente nos preocupando, né, para além de qualquer preocupação quanto à saúde, que é a principal de todo mundo aí, a segunda preocupação é manutenção de alguma renda, de alguma forma de sobrevivência aí nesse momento, né? E aí o direito do trabalho vem nos socorrer e ganha importância, a justiça do trabalho ganha importância, vai ser na justiça do trabalho que esses conflitos serão solucionados, que as pessoas terão uma resposta. E eu, como eu vou falar aqui, eu tenho um conhecimento
apesar de novo, já são 10 anos, desde que eu formei, na verdade, chega de 12 anos que eu tenho contato com a Justiça do Trabalho e Uhum. sou um admirador da capacidade resolutiva da Justiça do Trabalho. Bom, contando aí um pouco da história, né? Eu conheci o direito do trabalho, assim, eu não tenho, igual outras pessoas, tenho uma história de sonho com uma carreira pública de juiz. Na verdade, eu sempre achei que essa realidade estava bastante distante da minha possibilidade, né? Eu tive contato com a Justiça do Trabalho pela primeira vez, foi durante a faculdade, quando eu estava no estágio, eu cheguei para o 7º período, tinha que arrumar um outro estágio, queria estagiar em escritório, ganhar um pouco mais de experiência na advocacia, porque era uma das possibilidades, né? O curso de Direito, e aí agora falando bem para os as pessoas, nossos espectadores aí que estão iniciando o curso de Direito, ele abre inúmeras possibilidades, entre elas advocacia, carreira pública em diversos órgãos públicos e por aí vai. E eu não sabia direito assim, o que seria da minha carreira no pós-faculdade, tive contato com o direito do trabalho por meio desse estágio que eu fiz, que foi um estágio que eu cheguei nele no 7º período e eu só saí no 10º período no final da faculdade, que foi em final de 2008, quando eu me formei. E lá eu tive realmente um aproveitamento intelectual muito importante e que me fez interessar por prosseguir na área, né? Logo depois que eu me formei, eu até tive proposta para ficar nesse escritório, mas eu venho de uma família de servidores públicos. Minha mãe, ela é professora da rede municipal aposentada, meu pai é servidor público do estado de Minas Gerais, então assim, sempre tive um incentivo familiar em investir numa carreira pública com estabilidade, com as limitações que tem, mas tem a estabilidade né, que a gente sabe as vantagens que ela tem. E aí, logo que eu me formei, frequentei a Justiça do Trabalho como estagiário na área trabalhista, e logo em seguida eu comecei a estudar e advogava, né? Eu lembro de já contato contigo aí. Uma vez a gente já passou, uns amigos sempre me pagavam assim algum valor e eu pegava algumas causas ali, mas com foco sempre no estudo para o cargo de analista do TRT, sabe? E isso foi no final de 2008. Em 2010, eu passei em 2009 no concurso do Tribunal de Minas, mas demorei a ser chamado. Acabei sendo chamado antes no concurso que eu passei em 2010 no Paraná. Fiquei até 2012 no Tribunal da 9ª Região, no Paraná. Foi uma experiência de vida muito boa também. E acabei sendo chamado para o Tribunal de Minas em 2012, tá? Também como analista. Nesse meio tempo, até 2015, eu tinha decidido que assim, eu ficava um pouco adiando, sabe, o interesse pelo estudo da magistratura, porque apesar de ser um desejo que ele sempre surgia, era algo que eu enxergava que estava muito longe, sabe, das minhas possibilidades. E em 2015 eu decidi que eu ia voltar a estudar e que ia tentar enfrentar esse desafio, e coloquei ali, eu tenho um perfil um pouco competitivo, então assim, a partir do momento que eu decidi estudar, realmente eu decidi entrar e estabeleci metas, estabeleci pontos para observar se tinha algum tipo de evolução, estabeleci ali revisão de conteúdo, de resultado, e tinha estabelecido que depois de 2 anos eu teria que ter chegado pelo menos à 3ª fase do concurso, e também já dando uma esclarecida como que é o concurso. O concurso da magistratura, da magistratura do trabalho, as outras seguem um padrão similar, né? Tem uma primeira fase, que são questões objetivas, a segunda fase, questões discursivas, né? Pergunta aberta para responder, a terceira fase
é uma prova técnica, de competência técnica de sentença, e depois aí tem uma fase que apenas para verificar o histórico, e aí a última fase, que é a fase da prova oral. E eu tinha estabelecido que eu teria que ter tido pelo menos a minha sentença corrigida no prazo de 2 anos para eu achar que eu estava bem. E para minha surpresa, e é surpresa mesmo, sem nenhuma falsa modéstia, 1 mês antes desse prazo, eu fui aprovado na prova oral do concurso público de São Paulo, TRT de São Paulo. Aquilo ali realmente foi algo assim, quando eu recebi a notícia que eu estava apto a competir para a prova oral, foi assim, já tinha sido uma surpresa muito grande, e a gente caiu para dentro, né? E aqui também eu já vou falar que eu não sou muito do formalismo, não, tá, Thiago? Dispenso pronomes, dispenso. Aqui a gente está num ambiente acadêmico, um ambiente que eu posso ter liberdade para tratar você como você, e, né, a recíproca é verdadeira, né? Só não me fala como que você me chama para não queimar o... Não, isso aí, se depois você quiser, você fala com o povo aí, eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade, eu te chamo porque eu aprendi a te chamar assim. Isso, né? Você chama de Lenoir. Fala de Lenoir e pronto, acabou. Tá certo? Mas aí, cara, então eu tomei posse em São Paulo em 2017, que eu já quase 3 anos, e vi para Minas agora no início de 2019. Então fiquei em São Paulo também quase 2 anos e passei aí agora, já estou aqui há pouco mais de 1 ano, sabe? Você pegou a cidade grande lá em São Paulo? Pegou? Cara, eu trabalhei. Complicado lá. São Paulo, cara, para explicar para o pessoal também, o concurso da magistratura trabalhista, ele é um concurso regionalizado, mas o cargo é federal. Então, por isso que é possível fazer essas movimentações de carreira. Então, sair de um estado igual São Paulo e tomar posse aqui apenas por remoção, sem ter que prestar um outro concurso público. Hoje, acho que a gente tem 24 tribunais regionais no Brasil, e São Paulo é o único estado que tem 2 tribunais. Enquanto alguns estados são compartilhados o tribunal, na região norte principalmente, em São Paulo são 2 tribunais. Por quê? Porque o maior tribunal em termos de números do país é o Tribunal da Segunda Região, porque ele pega só uma área geográfica muito pequena, que é a região metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista. O restante do estado, todo o interior do estado, tem sede em Campinas, que pega toda a outra parte territorial do estado. Então, assim, foi uma experiência sensacional, né? São Paulo é uma cidade gigantesca, uma megalópole, e os conflitos também trabalhistas, eles também são em números absurdos, né? Só para ter ideia, eu acho que só na capital de São Paulo a gente tem um número de varas que totaliza quase a metade dos números que a gente tem no estado inteiro de Minas Gerais. É um negócio assim meio absurdo, sabe? E assim, lá tive muita experiência, cheguei a trabalhar na capital também, mas fiquei um pouco na cidade da região metropolitana lá, que como o pessoal geralmente vive em São Paulo, essas cidades da região metropolitana, elas acabam caindo na mão dos novos, sabe? Que foi o meu caso. Mas foi uma experiência assim, sensacional, e hoje eu sei que muito das situações pelas quais eu passei lá em São Paulo, elas me deixam gabaritado para resolver muitas outras que surgem diariamente e surgirão assim todos os dias. Longe de mim considerar que eu sou alguém que já é capaz de resolver tudo, até porque eu levo para a minha vida que no mínimo 10.000 horas de qualquer prática para se achar capaz e experiente em alguma área. E eu estou bem longe disso, sabe? Apesar de fazer muita audiência aí, a gente sabe que precisa percorrer um caminho muito longo aí para chegar num nível que te dê um certo tipo de tranquilidade. Hoje eu aprendo todos os dias, toda audiência, eu aprendo não só na parte técnica do direito, mas também no convívio social, né, que é algo que é extremamente relevante, né? O direito de trabalho é um direito de audiência, né? Então, assim, a gente quem não gosta do convívio social, do contato com o advogado,
não pode ir para a área trabalhista, né? Porque é uma realidade. Eu tenho a fazer audiência, apesar de ser desgastante, é extremamente prazeroso no momento em que a gente pode, né, demonstrar um serviço público da forma como a gente entende que o serviço público deveria ser, que é o meu caso. Eu entendo que o serviço público tem que ser de qualidade, a pessoa tem que ser tratada com atenção naquele momento que está na sala de audiência. O processo da pessoa pode ser o 18º meu da pauta, mas é o processo da pessoa. Então, assim, Claro. os 17 anteriores, eu tenho que tentar deixar eles para trás e, né, e focar no 18º processo, que é o processo da pessoa. E é assim que a gente vai vivendo e aprendendo, né? Legal, legal. E agora você está em Pedro Leopoldo, né? Estou em Pedro Leopoldo, lá tem 2 varas, né? A jurisdição de Pedro Leopoldo, ela pega o aeroporto de Confins, Vespasiano, pega a própria cidade, tem muita cimenteira. Então, são 2 varas, só que o volume processual lá é bem alto, sabe? A gente lida diariamente com conflitos trabalhistas de aeroviários, de empresas grandes como Gol, Latam, mas também como Uhum. empresas de cimento que têm sede naquela região ali, sabe? Entendi, Marcelo. Maravilha. A sua modéstia impressiona a sua humildade também. Eu acho que todo jurista tem que ter essas 2 grandes virtudes aí, que é a humildade e coragem. E o magistrado ele tem que ter isso para poder sentenciar, né? E analisar o processo e as partes. E a gente não tem dúvida que o TRT ganha com Vossa Excelência lá, não? Ô, Marcel, se você puder, eu também não vou ficar com muita formalidade chamando de doutor Marcel, não, tá? Não, Já pode professor parar, pô. Marcel. Professor, também não Aqui, sou professor, não. Já vou falando aí que se ficar ruim é porque eu não sei desse métier, não, viu? Você assim. pode falar que tá. Então, vamos Vambora, lá. toca aí. Doutor Marcel, aqui a Brenda está perguntando para a gente uma dúvida que eu acredito que vai conduzir a nossa live aqui o tempo todo. A dúvida da Brenda é como que fica o direito do trabalho para o funcionário que é demitido pela pandemia Covid-19. A maioria dos patrões estão alegando essa crise. O que eu tenho percebido aí, Marcel, não só as demissões, mas também redução de trabalho, redução de carga horária, redução de salário. Como é que fica isso? A gente viu que teve as medidas provisórias e agora, recentemente, a gente teve uma flexibilização e saiu há pouco tempo o Supremo Tribunal Federal deu uma liminar e agora o Lewandowski acho que tem outra decisão agora recente. Se você puder esclarecer isso, você está falando para mim, eu sou estudante de primeiro período, entendeu? Eu não entendo nada de direito de trabalho, eu sou um advogado que as pessoas me consultam para fala com a linguagem menos juridiquês possível Tá, vamos e, tentar. e mais para aquele funcionário que está ali pleiteando o direito dele da 18ª audiência da pauta, como você mesmo disse aí para a gente. Cara, é um momento assim. Eu digo que para o direito em geral, né, a pandemia para todo mundo é algo extremamente relevante e impactante. Para o direito em geral é uma bomba, né? Assim, a gente sabe que todos os ramos jurídicos sofrem e sofrerão também muito tempo com os impactos aí da pandemia, né? A gente vê que você tem as relações de consumo, que né, todo mundo que tinha alguma coisa e que vai ter que deixar de pagar ou vai deixar de receber um serviço porque o serviço não pode ser prestado. O direito do trabalho, sem dúvida, como um direito que está presente na vida de todo mundo diariamente, né? Assim como outros ramos do direito, o direito do trabalho é um direito que lida com o fato, o cotidiano. Então, bom, a pessoa pode não perceber, mas diariamente ela tem contato com o direito do trabalho. E o direito do trabalho ele se baseia numa premissa assim, muito básica, que é a proteção do trabalhador por conta de um nível de capacidade de negociação que inexiste numa situação de necessidade, né? A gente chama o salário de verba alimentar, porque, na verdade, no fundo, se a pessoa pode ganhar um valor de salário, mas algo daquele salário vai servir
para a pessoa se alimentar, para ela sobreviver, para ela ter uma vida digna. Então, o direito do trabalho, a base dele é fundada nesse ponto, sabe? Vamos estabelecer ali uma regra mínima, um ponto de partida necessário, que é só a partir dali que as partes vão, que os contratantes podem negociar. Abaixo disso, não é permitido, é ilegal. Um exemplo básico nosso é o salário mínimo. O salário mínimo é previsto na Constituição e não é à toa que é previsto na Constituição. Se não fosse o salário mínimo, qual faixa salarial a gente estaria vendo sendo paga hoje? Hoje e sempre, né? A gente ia contar com uma visão social do empregador que, na verdade, muitas vezes nem tem a capacidade disso. E é exatamente isso. Assim, a gente tem que entender que o direito do trabalho ele é um direito de proteção, né? Muitas vezes as pessoas confundem um pouco a justiça do trabalho com o direito do trabalho, entendendo que a justiça do trabalho ela protege o trabalhador. Não, a justiça do trabalho ela aplica a lei com imparcialidade. O que ela faz é aplicar uma lei que protege o trabalhador. E muitas vezes, quando há o desrespeito a essa lei de proteção, a gente tem que aplicar uma lei. E aos olhos de quem não entende de uma pessoa leiga, fica parecendo que a gente sempre defende o trabalhador. Não, quem defende o trabalhador é o direito do trabalho, porque tem que ser assim. E foi assim no mundo inteiro, desde da Revolução Industrial, Inglaterra, que colocava na mão de obra menores de 12 anos para trabalhar. Tem relatos que a gente sabe que aconteceram mesmo, e estamos hoje no ponto que estamos, não é de graça, sabe? Eu nasci em 85, eu acho que você nasceu um pouco... As coisas até a gente nascer, muita água já tinha passado por baixo dessa ponte aí, e que a gente acaba achando que o estado de coisas é esse que a gente vê hoje. Mas, na verdade, isso existe uma razão de ser, né? E a gente precisa entender que existe essa razão de ser. Feito essa pequena introdução, é fato também que a pandemia ela é um problema não só para o empregado, mas para o empregador, é algo indesejável, imprevisível, que ninguém gostaria de estar passando por isso. E realmente existem medidas que estão sendo tomadas para a proteção da vida, que se tratam de realmente fechar a possibilidade de abertura de alguns estabelecimentos, de empresas, colocação, né, imposição do teletrabalho, situações que são feitas para permitir que a gente saia dessa crise vivos, e que a partir daí a gente possa tentar recuperar o que a gente medidas para minimizar ao máximo, né, o prejuízo, e na verdade, tentar garantir essa dignidade da pessoa humana, que eu digo, assim, fundamental, né? A gente tem que buscar sair dessa crise com o menor número de perdas humanas, né? Esse que é o objetivo principal. As questões econômicas elas já estão colocadas e elas vão acontecer. Isso independentemente de estratégia X ou Y de combate à pandemia. A economia vai sofrer, isso é um fato. Então, assim, tratando hoje da pessoa que foi dispensada, a CLT tem uma previsão de força maior, e que, como enquadra no conceito de força maior algo imprevisível, que foi uma circunstância alheia à vontade do empregador, ela ameniza, né, as verbas que têm que ser pagas no momento, as verbas são pagas no momento do término do contrato. Entre elas, o aviso prévio, né? O aviso prévio não, é algo que não se pode exigir nesse momento, porque o aviso prévio serve para dar ciência à pessoa que ela vai deixar de ser contratada, só que ele é um custo. E se a pessoa, se o empregador não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, ele não é obrigado a dar o aviso prévio, e nem o empregado, se quiser pedir demissão, é obrigado a respeitar o aviso prévio. Então, o aviso prévio, que é uma norma que ela serve tanto para o empregado quanto para o empregador, que também protege o empregador no momento que o empregado quer sair, ele é uma verba que ela é dispensada. Agora, é triste, né? Porque assim, o governo ele vem aprovando
editando uma série de medidas provisórias justamente para tentar diminuir, né, essa possibilidade dos empregados serem dispensados, né? A gente Uhum. tem ali umas 4 ou 5 medidas provisórias, a medida provisória 927, a medida provisória 936, 944, 946, que em escalas diferentes elas tratam da questão do direito do trabalho. A primeira delas, que foi a medida 927, que foi dita como uma medida que trata, uma medida provisória que trata de medidas trabalhistas, ela previu uma série de situações para tentar diminuir o dano ao empresário que nesse momento também sofre com a crise, né? Previu a possibilidade de antecipação de feriados, possibilidade de antecipação de férias, possibilidade de adoção de um banco de horas, do teletrabalho mesmo. Mas a gente sabe que nem tudo isso pode, a depender da atividade econômica que é explorada, nem tudo isso é possível ser adotado em determinada empresa. E aí veio a 936, que um pouco em resposta a um dispositivo que estava na medida provisória anterior que permitia uma suspensão do contrato de trabalho sem qualquer contraprestação, tanto do Estado quanto do empregador, que era o artigo 18 e foi revogado, né? Essa medida 936, ela previu outras tantas situações que podem ser adotadas, que é o que você já bem adiantou ali, que é redução proporcional da jornada e do salário, a suspensão contratual e também tem a suspensão a suspensão pelo artigo 476-A da CLT, que prevê a adoção de cursos, né? Todas essas medidas, elas realmente tendem a minimizar. O grande problema é que a questão ficou um pouco confusa em relação da forma de adotar essas medidas, né? E aí foi por isso que teve a decisão do STF, porque essas medidas, o que acontece? Para explicar também para as pessoas que estão nos assistindo e estão nos assistindo, não são da área ou que são da área e estão entrando agora. A Constituição Federal ela protege o trabalhador de uma forma, da seguinte forma: ela permite algumas situações do contrato de serem alteradas por meio de um acordo entre o próprio empregado e o empregador, mas as mais graves, as mais importantes, ela impõe que o sindicato participe dessa negociação, que é o que a gente chama de negociação coletiva. Isso por quê? Dentro do contrato de trabalho, a gente tem duas obrigações principais recíprocas. O empregado, ele trabalha e o empregador, ele paga o salário. E a partir do momento que uma dessas obrigações, que é o pagamento de salário, ela pode ser modificada para piorar a situação do empregado, a gente precisa de ter algum tipo de proteção. E a proteção que o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal previu foi justamente a participação do sindicato em qualquer redução salarial. Veja que a Constituição, o Constituinte, ele foi muito esperto, muito inteligente, de já conseguir, já antever que em alguns momentos é necessário que se pense numa redução salarial, porém a gente precisa de ter ali um freio, uma situação que seja garantido que essa redução não vai ser de qualquer forma. E essa redução, e a medida provisória 936, ela previu que a redução salarial, assim como a redução salarial proporcional à jornada e a suspensão do contrato de trabalho, ela poderia acontecer sem a participação, principalmente para algumas faixas. Ela fez ali uma diferença de faixas, então tem a faixa até R$ 3.115, que ela pede a negociação e que ela dispensa a negociação a partir dali até 12 mil, que é 2 vezes o teto da Previdência Social, 12.220, acredito eu, não é necessária, e a partir dali 12.220, desde que tenha curso superior, também pode ser por acordo individual, que são situações, acordo individual, que a Constituição não permite, né? E o Lewandowski, aí na partir daí houve, então, o questionamento, né, no STF da constitucionalidade desse dispositivo, porque a própria medida provisória previa a obrigatoriedade de comunicação do sindicato em caso de alguma negociação.
E o Lewandowski, primeiramente, ele decidiu que deveria ser levado, qualquer acordo, ajuste individual entre empregado e empregador, deveria ser levado ao sindicato, o que trouxe muita insegurança jurídica, porque a medida provisória já estava valendo há alguns dias, e as pessoas ficaram, poxa, o que eu vou fazer agora, né? Porque hoje e essa decisão, ela levou ali a análise também do grande problema que hoje existe no país, que é a questão do movimento sindical. A gente tem um movimento sindical que ele é abalado por uma série de amarras que foram mantidas na Constituição e que depois foi alterada pela reforma trabalhista, e houve uma alteração na reforma trabalhista. O movimento sindical hoje ele tem pouca representatividade, são poucos os sindicatos atuantes, são poucas as pessoas que entendem e veem a necessidade de se sindicalizar. E, na verdade, hoje há até, a gente pode dizer, uma marginalização do movimento sindical, né? O que é algo totalmente indesejável. E a partir do momento em que empregador, a gente sabe que no Brasil hoje 90% dos empregadores são micros e pequenos empresários. E aí essas pessoas que raramente tiveram o contato com entes sindicais, elas são obrigadas a ter contato com alguns sindicatos, e nem todos os sindicatos eles levam a sério a questão. Há relatos tristes de sindicatos que começaram a cobrar por trabalhador para autorizar algum tipo de acordo. Então, ficou essa questão. O micro e pequeno empregador, ele ficou de mãos atadas, pensando assim, gente, eu fiz o meu acordo aqui, estou desesperado para ver o que eu posso fazer. O meu empregado já assinou, já aceitou, e agora eu tenho que esperar para o sindicato aqui chancelar esse acordo para algo valer. E o próprio empregado, que nessa medida provisória foi previsto o benefício emergencial, que é esse que é calculado com base no seguro-desemprego, mas de seguro-desemprego não se trata, o próprio empregado fica, poxa, quando que eu vou poder receber esse benefício emergencial? E aí, por isso, houve essa segunda decisão que saiu hoje do Lewandowski, esclarecendo que os acordos são válidos, e os acordos individuais são válidos, e surtem efeito a partir do momento em que assinados na forma da primeira, da medida provisória 936. Mas pelo que eu li, posteriormente o sindicato ele tem que tomar ciência disso e chancelar também os acordos na individuais? Verdade, o que acontece é o seguinte: o sindicato, a participação do sindicato, apesar de ter havido essa segunda decisão dentro do primeiro processo, do mesmo processo, essa ação que a gente chama ação, né, de declaração de constitucionalidade 6363 que está na mão do Lewandowski, na verdade, ele esclareceu o seguinte: o sindicato ele vai ser chamado para analisar isso. E aí ele pode, a partir do momento que ele tem ciência de um acordo que já está acontecendo, já tem validade, as partes já estão aplicando aquele contrato, ele pode iniciar uma negociação coletiva. Ele não pode simplesmente se opor àquele acordo e falar assim, opa, isso aqui eu não aceito, isso aqui não pode acontecer, e falar com a empresa, olha, isso aqui... É certo que isso eu estou falando isso dentro também de um ambiente acadêmico, mas é certo que isso também vai gerar uma série de problemas e de interpretações possíveis, mas na minha visão é isso que vai acontecer. O sindicato ele não pode se opor ao acordo pura e simplesmente, ele tem que esperar dar a posição dele oficial, e se ele quiser que aquele acordo não prevaleça, ele tem que buscar a empresa e abrir uma negociação coletiva com a empresa. Né? Eu vi, doutor Marcel, que teve alguns ramos de atividade que eu também vou me poupar não falar aqui, até para não criar um embaraço aí, que o sujeito até falou comigo o seguinte: Tiago, eu estou querendo aceitar a redução salarial, porque eu vou trabalhar em regime de home office, porém o sindicato ele não aceita de forma alguma. Então eu tô amarrado numa decisão do sindicato, que é uma decisão coletiva.
Nesse caso, ele pode aceitar agora, com base nessa decisão atual do Lewandowski, porque É, um acordo individual e não mais sim, coletivo? sim, o que o sindicato dele, imagino que você Porque esteja falando de um empregado, né? o sindicato, inclusive, conseguiu eliminar no TRT, demonstrando o seguinte: caso não seja cumprido o acordo coletivo, a empresa será multada e tudo mais, entendeu? Então, A gente tem trabalhado agora praticamente com medidas de urgência e essas questões vão chegar, né, com certeza a nós com maior frequência a partir de agora e a partir do momento que as coisas estão acontecendo, porque a verdade, a bem da verdade é que os fatos ainda estão ocorrendo, né? E a gente tem medidas provisórias são provisórias justamente porque elas têm um prazo de validade e elas provocam uma atividade legislativa posterior no Congresso Nacional. E a gente sabe que vários desses dispositivos eles podem ser alterados posteriormente, mas tudo isso, obviamente, vai gerar ali uma série de questionamentos futuros que vão desaguar na Justiça do Trabalho. ok, mas essa decisão do Lewandowski de hoje, ela dá uma certa segurança jurídica em termos de interpretação, porque eu sou professor Sim, da Faculdade Nova Serrana, beleza. Eu posso chegar na faculdade e falar com eles: olha, eu aceito a redução do salário e tudo mais, mesmo que o Simpro, o Sindicato dos Professores, ele determine que eu não, de forma alguma, eu posso aceitar a redução do meu salário, assim assado, mas eu posso agora, individualmente, fazer esse acordo com o meu pagador, não posso? eu entendo que sim, eu entendo que a Uhum. partir do momento que. Na verdade, é o seguinte: eu entendo que sim, tá, Thiago, mas a gente tem que ter em mente que a decisão do Lewandowski, a primeira delas, não a de hoje, ela gerou um certo desconforto dentro do próprio STF, sabe? Aham. É, e tanto é que esse processo estava para ser incluído na pauta do plenário virtual, já estava incluído, eu acredito que no dia 24, para ser apreciado pelos demais ministros no dia 24 de abril, e o ministro Dias Toffoli, antecipou para dia 16, justamente antevendo uma possibilidade, uma necessidade de dar uma resposta do plenário, dos outros ministros, sobre a mesma questão. Então, hoje, né, o quadro de hoje é um quadro precário do ponto de vista que a gente tem uma medida provisória que já é um ato legislativo de certa forma precário. A gente teve uma Uhum. decisão liminar também precária do ponto de vista precária quando a gente fala é uma decisão que pode ser modificada, não é que ela não é fazendo juízo de valor, né, É sobre monocrática, ainda não passou pelo crivo não passou colegiado. pelo crivo do colegiado. E ela Aham. vai passar pelo crivo do colegiado, acredito eu, essa semana, agora, dia Olha, 16, acho que é quinta-feira, sabe? Que ela foi ai, incluída na sessão do dia 16. E é possível que, mesmo essa interpretação do Lewandowski hoje, que ele esclareceu que os acordos individuais são válidos e que, para o seu caso, né, no seu exemplo aí, uhum, de alguém que está querendo, existe uma decisão do sindicato em não aceitar. O uhum, sindicato ele vai ter que iniciar uma negociação coletiva com o empregador dessa pessoa, sabe? Ele não uhum. vai simplesmente falar assim, aplica-se a convenção coletiva anterior. Não. Agora o momento é outro, né? As normas elas estão sendo feitas conforme a necessidade do momento. O empregador de alguém que está querendo reduzir o salário e a pessoa querendo reduzir o salário, o interesse de ambos tem que ser considerados pelo sindicato também. O sindicato nada Uhum, mais é do que um síndico, né? uhum, Sindicato vem justamente disso. Ele é o representante. Quando a gente pensa no nosso prédio, que existe o síndico, todos votam e aquele síndico vai tomar alguma atitude com base na força da coletividade. É a mesma coisa com o sindicato. Então, assim, eu tenho certeza que a Justiça do Trabalho ela vai ser extremamente sensível, ela vai ser extremamente sensível a essas questões e posturas abusivas de enfrentamento puro e simples, sem ter uma justificativa, ela vai ser tida como abusiva, sabe? Então, uhum. para uma pessoa que está com o interesse em fazer um acordo, em colocar uma redução de salário, que sabe que vai ter uma compensação por esse benefício
previsto na MP 936, e que por isso, e o sindicato começar a se opor, não, nesse momento vai valer, sabe? Vai valer e pode prosseguir, que não vai ter problema. Inclusive, há alguns, e aí eu até já aproveitar o momento para recomendar, nós temos hoje, eu não sou professor, mas a gente tem uma série de autores e colegas, juízes, advogados, trabalhistas, que têm gravado sucessivas lives explicando o posicionamento deles. Um deles já foi até meu professor e ele tem uma posição interessante, não é a que eu sigo, não é a que eu entendo, mas ele que é o professor Otávio Calvé, que é um juiz do trabalho titular lá do Rio de Janeiro, muito bom professor, extremamente ponderado, sensível. Ele entende que o momento não seria nenhum momento de exigir a participação do sindicato nessa negociação coletiva, porque não haveria conflito, porque tanto o empregado e o empregador nesse momento estariam com o interesse puro e simples de sobreviver, de se manter nesse momento de alguma forma com alguma renda, o empregado com alguma renda e o empregador com a possibilidade de, a passada pandemia, restabelecer seu empreendimento, e não haveria necessidade porque o momento é absolutamente atípico. Eu discordo porque em momentos atípicos a gente também precisa olhar para a Constituição. A Constituição, ela existe nos momentos bons, mas ela existe principalmente nos momentos de crise. São os freios que a sociedade, que o constituinte, que aquela sociedade da época da Constituição estabeleceu no seguinte sentido: pode acontecer o que acontecer, mas a gente só vai deixar de observar algum direito nessa circunstância. E a gente tem duas medidas de estado de exceção que ainda não foram adotadas. A gente tem um estado de calamidade que é gravíssimo, mas que os estados de exceção para diminuição ou atenuação de alguns direitos fundamentais, que são os direitos que o ser humano tem que exercer, que tem que exercer durante a vida dele, estão previstos, as possibilidades de atenuação estão previstas no artigo, acredito que 136 da Constituição Federal, que é o estado de exceção, que são os estados de sítio e de defesa. E lá a gente encontra algumas possibilidades de diminuição de direitos fundamentais, direitos trabalhistas, essa questão da irredutibilidade salarial, a impossibilidade de redução de salário, sem participação do sindicato, não está lá prevista expressamente. Então, assim, acredito que o interesse nosso hoje é dar algum conforto, né? Assim, em termos de situação de vida para todo mundo, mas ninguém tem a resposta, sabe? Eu não consigo chegar aqui hoje para você e falar assim: Thiago, é isso que você tem que fazer e, assim, se você fizer isso, não vai ter problema lá na frente. Não consigo, sabe? Eu sou mais um dentre uma centena de juízes que, assim como a população diariamente lida com as novidades do direito do trabalho e tem dúvidas, nós também temos. A gente tem ali uma forma de pensar que já está estabelecida, conforme a nossa vivência, conforme o que a gente entende, porém, algumas coisas, alguns limites, eles são postos, sabe? E eu não consigo cravar para ninguém hoje. Tem amigos e familiares, empregadores, pequenos empregadores, e as perguntas eu sempre falo: olha, existe um meio mais seguro, você pode seguir um caminho mais seguro, só que você provavelmente vai despender um valor maior, e existe um caminho que é mais arriscado. E, assim, eu falo isso sempre em tese, sabe? Porque, assim, a gente não sabe nem para onde que a gente vai depois dessa medida provisória. Então, realmente... Doutor Marcel, só um minuto. Oi. Deixa eu encerrar essa live e a gente abre outra que, pela experiência, quando dá mais de 45 minutos de live, o Instagram começa a cortar sua voz, a internet fica ruim, aí a gente encerra essa daqui e abre outra que eu tô cheio de dúvida aqui para falar com você aqui, tá bom? Vamos encerrar. Se eu souber, a gente abre o módulo. Vai lá. A gente abre o módulo 2 aqui, falou? Até Beleza, mais. valeu.